Criciúma faz mais uma mobilização a fim de atingir o maior número de imunizados contra a gripe. Você vai ver também. Número baixo de vacinados chama a atenção no país contra a influenza e contra a Covid. Um superfungo ataca pessoas no nordeste do país. Estudo comprova que brasileiros cada vez mais estão fora das escolas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, 1h da tarde, mais 16 minutos, segunda-feira, 29 de maio de 2023, o mês já está acabando, chegando ao final, com uma frente fria também chegando para você. Boa tarde, esse é o Informe Região, que está começando para essa semana que promete ser de temperaturas amenas. Ainda não é aquela temperatura de inverno, não é aquela temperatura super baixa, mas já dá um choque na saúde principalmente. E saúde, quando a gente fala de vacina, já a gente vai ampliar essas informações aqui por Criciúma, mas em todo o estado ainda segue baixo o número de vacinação contra a influenza e também contra a Covid-19. Segue alto o número de internações de crianças nos leitos de UTI pediátricas e neonatais em Santa Catarina. A gente informou na última semana que o governo do estado abriu 32 leitos, 10 deles no município de Sombrio, onde já estão ativos, 5 para UTI pediátrica e 5 para neonatal. Mas já está tudo cheio. O Hospital Santa Catarina em Criciúma não está comportando mais. A unidade de saúde da Santa Bárbara, que ainda não foi aberta, a nova unidade de saúde, foi cedida ao estado para ser um ponto de triagem do Santa Catarina, para que as crianças não entrem em contato tão abrupto no hospital umas com as outras. A situação está realmente alarmante na questão respiratória, da saúde respiratória das crianças em todo o estado. Então, atenção redobrada, vacine as crianças, já a gente amplia essas informações, mas por enquanto o que a gente tem a informar é que realmente não comportam mais os hospitais, as UTIs pediátricas e neonatais em Santa Catarina no Sistema Único de Saúde, mesmo com a abertura de novos leitos. Então, a melhor situação é prevenir e tomar muito cuidado. Já também a gente amplia as informações com a previsão do tempo para essa semana. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, anunciou na última semana a questão do aumento do preço da redução dos tributos dos carros até R$120 mil. Essa semana teve bastante geração de denúncias, enfim, de muita repercussão sobre esses casos. Mas o que a gente sabe é que esse imposto ainda vai ser deduzido e também aqueles carros que acabam fabricando aí um pouco com mais peças nacionais, enfim, vão ter mais reduções. Esse é um assunto que a gente vai ampliar durante a semana. Antes disso, um outro assunto que chama bastante atenção é que o brasileiro está cada vez mais fora da escola. Hoje, crianças de até 16 anos é o índice que estão cada vez mais deixando de estudar no país. O levantamento realizado pelo SESI e pelo SENAI, que ouviu cerca de 2.000 pessoas com mais de 16 anos, mostrou que a imensa evasão escolar contém explicações. Entre os principais motivos, a necessidade de trabalhar aparece na primeira colocação, com 47%. Além disso, entre os motivos que causam a interrupção nos estudos está a gravidez ou o nascimento de uma criança. Para os jovens de 16 a 24 anos, 18% pararam de estudar por conta da gestação ou pelo nascimento de algum filho na família. Mas, para reverter essa situação, é preciso entender quais são as prioridades que o governo necessita focar. Segundo o Censo Escolar de 2021, a alfabetização aparece em primeiro lugar na lista das etapas. As creches aparecem em segundo lugar e o ensino médio na terceira posição.
No geral, 23% avaliam a educação pública como ruim ou péssima e só 30% a avaliam como ótima ou boa. Vale lembrar também que a Covid-19 gerou grande interrupção nas aulas presenciais, alterando o modelo de ensino presencial para o ensino remoto. Com essa alteração, muitos alunos tiveram dificuldades de adaptação, o que acabou aumentando ainda mais o índice de abandono escolar no Brasil. De modo geral, a evasão escolar sempre foi um desafio em nosso país, e falar sobre a importância de reverter esse quadro deve ser feito com frequência para que os governos, tanto municipais, estaduais e federais, pensem em soluções para sanar esse cenário preocupante. E os motivos para se ligar o alerta são diversos, como, por exemplo, o prejuízo causado pela evasão escolar. Só no ensino médio, a interrupção dos estudos faz a economia brasileira perder cerca de 220 bilhões de reais por ano. As companhias aéreas estão oferecendo um serviço adicional que visa a maior comodidade dos passageiros, com a cobrança, e as empresas dão a prioridade na fila de embarque àqueles que têm que despachar bagagem de mão. Na hora de viajar de avião, sempre surge uma dúvida. As empresas aéreas podem cobrar para que o passageiro não tenha que despachar a bagagem de mão? Bem, a resposta é que quem quiser evitar isso pode contratar os pacotes adicionais das companhias. O serviço contratado garante prioridade de entrada na aeronave ou até mesmo um espaço exclusivo para acomodar a bagagem de mão. Esse procedimento é permitido pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. E, de acordo com as regras da agência, independentemente da adesão a esses planos, idosos, pessoas com deficiência, grávidas e responsáveis por crianças com menos de 2 anos já têm prioridade para embarque em voos. A vantagem oferecida em planos extras com cobrança é para a fila que acessa a aeronave depois dos grupos prioritários. Mas afinal, qual é o limite de transporte da bagagem de mão? Felipe Bonsenso deu mais detalhes. Via de regra, o limite é 23 quilos para as bagagens despachadas e 10 quilos para as bagagens transportadas de forma gratuita a bordo da aeronave, ou seja, aquelas bagagens que nós alocamos nos assentos, no espaço, nos assentos à frente ou nos compartimentos superiores dentro da cabine da aeronave. E é importante que os passageiros chequem especialmente as restrições de cada companhia. É importante lembrar que esse tipo de bagagem só deve ser despachado caso o avião esteja lotado ou por questões de segurança. De São Paulo, Leonardo Félix. É sempre bom se planejar, seja qual for o seu destino, mas é importante se planejar principalmente nessas questões de bagagem. E uma outra situação que está chamando a atenção no Brasil, um superfungo chamado Candida auris, que pode ser fatal para deficientes imunológicos, foi confirmado em 3 casos no estado do Pernambuco. Uma grave ameaça à saúde global. Tem chamado a atenção o fato do fungo Candida auris apresentar resistência aos medicamentos, os utilizados para tratar infecções. Em Pernambuco, 3 casos foram confirmados. 2 homens com idades de 48 e 77 anos em Paulista e o terceiro paciente no Recife, um homem de 66 anos. Além da resistência, a identificação da doença é difícil, por ser confundido com outras espécies de fungo. Entre os sintomas estão febre, calafrios e dores. Há 8 meses, a Secretaria de Saúde já monitora a doença. Entre dezembro de 2021 e setembro de 2022, foram registrados 47 casos sem morte relacionada. O patógeno é capaz também de infectar o sangue, levando a casos agressivos e muitas vezes letais. As medidas de controle de infecção para a prevenção da transmissão são higienização das mãos, uso apropriado de equipamentos de proteção individual e outras precauções como a limpeza e desinfecção do ambiente e equipamentos reutilizáveis. Nesse contexto, pede-se cuidado especial nos ambientes de saúde, como os hospitais. Atualmente, o trabalho é de bloqueio e controle da propagação do fungo. A seguir, 10% da população infantil no mundo tem algum tipo de alergia alimentar.
sala de entrevistas dessa semana, minha convidada Fernanda Oliveira, ela que é presidente da Associação dos Celíacos de Criciúma e região, vai falar pra gente como é viver nesse mundo da restrição alimentar e também das conquistas que eles já conseguiram ao longo desses anos. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! Olá, amigos de Criciúma! Eu sou o pastor Luiz Lopes e faço parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares. E estou passando por aqui para trazer um convite especial a você, morador aqui do Rio Maina. A nossa Igreja da Graça, ela está localizada na Avenida dos Imigrantes, número 1110, bem próximo aqui ao Cartório da Paz. E temos cultos à semana, começando quarta-feira da Sagrada Família, 9 horas, 15 horas, 19 horas e 30 minutos para abençoar a sua vida. Já na sexta-feira é aquele culto forte de libertação para expulsar todo o mal da vida. Também 9, 15, 19 horas e 30 minutos. E já o domingo é aquele dia especial, aquele dia que vamos buscar a presença do nosso Deus, começando às 8 horas da manhã, como também às 19 horas. Eu, pastor Luiz Lopes e toda a equipe de fé de obreiros, aguardamos você aqui. Olha, eu vou deixar o meu número do WhatsApp, talvez ali para fazer um pedido de oração, 47 99678 1841. Vou repetir, 47 99678 1841. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós temos uma convicção. Nossa oposição ao governo federal, de maneira firme e coerente, é essencial para que o Brasil siga avançando. Nós temos um plano: representar os interesses dos catarinenses a favor da vida e dos valores de Santa Catarina. Nós temos uma vantagem: a determinação das mulheres catarinenses na preservação dos nossos valores. E no PL, essas mulheres podem fazer a diferença. Lidere pelo exemplo. Venha para o PL. Grande culto especial da família. É nesta quarta-feira, dia 31 de maio. Para você que sofre na vida sentimental. Para você que não consegue ser feliz no casamento. Nunca consegue encontrar a pessoa certa. Venha estar conosco no grande clamor pela vida sentimental. Com uma bênção para os casais e a vida sentimental de todos os familiares. Venham receber a força do Espírito Santo e ter seu sonho realizado. Pois está escrito: o que Deus uniu não separe o homem. Grande culto especial da família. É nesta quarta-feira, dia 31 de maio, às 9 horas da manhã, às 14 horas e às 19 horas e 30 minutos. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, em frente ao Batalhão da Polícia Militar, próximo ao Terminal Próspera, Criciúma, na Igreja Internacional da Graça de Deus. Mais da metade dos vacinados acima de 40 anos deixaram de tomar doses de reforço da vacina contra a Covid-19. A informação, que preocupa autoridades médicas, faz parte do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre a doença. O percentual de pessoas com 40 anos ou mais imunizadas com as 2 doses de reforço está em apenas 38,9%, número bem abaixo da meta estimada, que é de no mínimo 90% do público-alvo. Para ter a vacinação completa, pessoas dessa faixa etária têm de tomar as 2 doses iniciais, seguidas de 2 doses de reforço. Só que esse segundo reforço ou 4ª dose, como muitos ainda classificam, está longe da
da meta em todos os estados brasileiros. Em alguns não chegou nem a 20% do público-alvo, como é o caso do Amazonas, que vacinou só 13% da população 40 a mais. E até o estado com maior percentual de vacinados dessa faixa etária está abaixo da meta, que é o Piauí, com 57% de imunizados com ciclo total. E aí existe uma preocupação em torno desses dados, porque, segundo os cartórios de registro civil, 94% das mortes por Covid-19 no país foram de pessoas com 40 anos ou mais. Eu conversei com um especialista que comentou os números divulgados e a importância de se completar a vacinação. Veja. Essa taxa é muito alarmante, uma taxa de abaixo de 50% de uma cobertura vacinal adequada para a Covid é uma taxa muito preocupante pelo grande risco e repercussão em saúde pública que a gente pode encontrar. Quando nós temos pessoas vacinando com 1 ou 2 doses, questão de 6 meses é quase como não tendo sido vacinado. É fundamental completar 4 doses para que se complete um ciclo, ou seja, 2 doses e 2 reforços para que a gente consiga preencher o esquema adequado de proteção das pessoas. Isso é necessário para ter anticorpos de defesa e também para ter uma resposta das células de defesa. O grande risco não é encher grandes hospitais, mas as pessoas idosas, muitas com comorbidades, podem voltar a se hospitalizarem e podem, inclusive, aumentar o número de mortos, né? É isso aí. E o Ministério da Saúde reforça que a vacina bivalente, que é aquela que protege contra novas variantes da Ômicron, já está disponível para toda a população acima de 18 anos. E as pessoas estão mais alérgicas a alimentos. Uma pesquisa apontou que 10% da população infantil no mundo tem algum tipo de alergia ou intolerância a certos tipos de alimentos. Associações médicas estimam que as mudanças no estilo de vida e no tipo de alimentação estão contribuindo para o fenômeno, mesmo sem pesquisas quantitativas que traduzam esse aumento em números percentuais. Para o grupo, a população se tornou mais sensível a proteínas estranhas e relevantes, um cenário que pode ser explicado pelo fenômeno epigenético, que nada mais é que um termo técnico quando os médicos se referem a mudanças que ocorrem no material genético de um organismo, não estão diretamente relacionadas a alterações em sua sequência de DNA. No lugar, ocorrem através de modificações químicas no DNA ou em suas proteínas associadas, que podem afetar a expressão de certos genes e que não são influenciadas por fatores ambientais como a dieta, o estresse e a exposição a toxinas. Sobre o termo epigenético, é em referência ao fato de que essas mudanças podem ser herdadas pelas gerações seguintes, sem que haja uma mudança na sequência de DNA propriamente dita. No caso das alergias e intolerâncias alimentares, as mudanças epigenéticas podem afetar a forma como o sistema imunológico responde aos alimentos, tornando-o mais propenso a reagir de forma alérgica ou intolerante. Em outras palavras, um maior consumo de alimentos ultraprocessados, mudanças ambientais nos hábitos alimentares e no estilo de vida afetam a forma como o nosso corpo reage, contribuindo para um aumento no número de pessoas alérgicas a alimentos, pois interferem no DNA e fazem com que genes não se manifestavam se liberem e comecem a provocar alterações. Por exemplo, alimentos com muita química podem contribuir para uma inflamação da mucosa intestinal, fazendo com que as proteínas dos alimentos sejam absorvidas de uma forma diferente pelo intestino e tenham um contato diferente com o sistema imune. E, como resposta, o organismo se distorce e passa a não reconhecer aquele alimento, reagindo de forma alérgica a ele. Há também outros fatores para explicar esse cenário. Aumento dos partos cesarianas, tempo de redução do aleitamento materno e maior uso de antibióticos. Na lista dos alimentos que mais causam alergia estão leite, ovo, trigo, soja, amendoim, castanhas, peixes e gergelim. A alergia pode levar a reações leves, moderadas, como edema de glote, inchaço repentino na garganta, impedindo a passagem de ar para os pulmões, choque anafilático, reação alérgica grave,
que surge em poucos segundos, causando sintomas como coceira, inchaço da boca, língua e rosto, vômitos, diarreias, convulsões e, em casos mais graves, levar à morte. A primeira etapa para descobrir possíveis alergias é conversar com um especialista e fazer alguns testes e exames de sangue específicos. Para tratar, o único comprovadamente eficaz para a alergia alimentar é evitar o alimento desencadeador. E atenção, mais de 80 pacientes cearenses foram beneficiados pelo Zero Fila na última semana com a entrega das autorizações para a realização de exames ecodoppler e cardiovasculares. A iniciativa do governo municipal pretende facilitar o acesso aos procedimentos médicos. A população, desde 2021, mais de 12,5 mil autorizações já foram realizadas. Os pacientes saem do auditório do Paço Municipal Ângelo Lodete com o local e data definidos, criando uma rota única. E essa aí é uma determinação do governo de Ceará que está dando muito certo. Parabéns aos envolvidos, e o município vai andando assim com o seu sistema e com as suas filas, assim como também está acontecendo bastante em Cocal do Sul. E agora a gente vai saber como vai ficar definido esse tempo. Chove, não chove, vai esfriar? Confira agora a previsão do tempo. Terça-feira, o dia amanhece com 12 graus, chegando aos 22. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. Quarta-feira, o dia amanhece com 14 graus, chegando aos 23. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuvas a qualquer momento. Quinta-feira, o dia amanhece com 13 graus, chegando aos 26. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuvas a qualquer momento. Sexta-feira, o dia amanhece com 14 graus, chegando aos 26. Sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. A seguir, em busca de atingir a meta de vacinação, Criciúma abre postos de saúde no próximo sábado. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua. Não deixa faltar, vai orar, vai ler a Bíblia, não perca a tua esperança, fique ligado em Deus todo dia da tua vida, porque você nunca saberá qual será o teu último dia. Portanto, nós devemos viver hoje como se Jesus voltasse quando? Voltasse hoje. Tem filho que está zombando do pai, zombando na mãe. Que igreja o quê? Não preciso não, está por fora e não sei o quê. E o tempo está passando e o noivo está se aproximando. O dia está chegando. Então, o prudente, meu irmão, é aquele que leva azeite, é aquele que está andando em comunhão, é aquele que está se preparando para o encontro dele com quem? Com Deus. Se prepara, meu irmão. Não deixe esse mundo entorpecer tua mente, não. Não deixe nada nesse mundo se tornar sua prioridade. Tudo nesse mundo é secundário. Prioridade é o Senhor, é a palavra que tem o poder para salvar a nossa alma e nos fazer pessoas felizes de verdade. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Fale glória a Deus. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Nós temos um objetivo, fazer do PL o maior partido de Santa Catarina e o que mais representa os valores catarinenses. Nós temos um princípio, defender os valores da família, a fé em Deus e a vida de cada cidadão. Nós temos uma característica, somos um povo arrojado e inovador. E todo catarinense que quer empreender terá sempre o apoio do PL. Lidere pelo exemplo. Venha para o PL. Meus prezados amigos, deixa eu falar com vocês sobre o boletim Certeza da Vitória que eu estou publicando. Nele tem história do Midinho para as crianças, tem editorial, tem Escola do Espírito Santo,
oração para quem patrocina a obra de Deus e muitas outras coisas. Pega a câmera do seu celular agora, aproxima desse QR Code, ele já vai estar dentro do seu celular. Faça bom uso, em nome de Jesus. No Sala de Entrevistas dessa semana, minha convidada, Fernanda Oliveira, ela que é presidente da Associação dos Celíacos de Criciúma e região, vai falar pra gente como é viver nesse mundo da restrição alimentar e também das conquistas que eles já conseguiram ao longo desses anos. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! E olha só que legal, Criciúma recebe pela terceira vez uma etapa catarinense da Olimpíada Brasileira de Robótica. A 16ª edição terá pela segunda vez o Colégio SATIC como sede da competição e contará com participação de equipes formadas por alunos dos ensinos fundamentais e médio de todo o estado. As inscrições da modalidade prática presencial se encerram hoje até às 5 horas da tarde. Já as inscrições da modalidade teórica foram prorrogadas até o dia 5 de junho. As Olimpíadas Brasileiras de Robótica foram criadas com o propósito de despertar o interesse dos estudantes brasileiros pelas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática por meio da robótica. A competição busca promover a aprendizagem prática e o trabalho em equipe e também a criatividade e inovação. No último ano, uma equipe do IFSC chegou até a etapa brasileira dessa competição. Muito legal o desenvolvimento, nós temos muitos talentos importantes aqui no sul do estado, é bom incentivar a criançada nessa área criativa e também nessa área matemática, física, química, mistura tudo da robótica. Muito legal o incentivo e bom que Criciúma é sede novamente da competição. No final de semana foi aprovado, no último sábado pela manhã, em sessão extraordinária na Câmara de Vereadores, o projeto de lei que determina o reajuste salarial dos servidores públicos de Criciúma. Como a categoria está descontente com os índices repassados, se mantém em greve em alguns serviços. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da cidade vai explicar os rumos dessa paralisação. Nós definimos hoje pela manhã que os demais setores, por todo o transtorno, por toda a dificuldade, os demais setores vão trabalhar, vão funcionar normalmente, a resistência será no local de trabalho, da saúde, da segurança, da educação, dos demais setores, a resistência é lá no local de trabalho. Como? Fazendo a sua tarefa e dialogando com a população para a gente construir um número de pessoas, de usuários dos serviços, para a gente formar uma grande comissão, um grande número de pessoas para cobrar do governo e dos vereadores e vereadoras a postura da falta de diálogo e das condições de trabalho, de salário desses que ganham menos. Segundo, manter aqui no pátio de máquinas a paralisação geral de 100%. Nós continuaremos aqui com a resistência para, a partir daqui, fazer o diálogo com a cidade. Vamos montar uma barraca de solidariedade, de coleta de cestas básicas para ajudar quem ganha menos. Montamos um Pix solidário para repassar para aqueles que vão ter descontos dos dias parados na sua folha de pagamento. E manter um diálogo e um anúncio para a população dos reais fatos que estão acontecendo. De realmente o que significa salário base não são com penduricalhos. O governo insiste em dizer que o salário não é o salário mínimo porque ele coloca nesse bolo o cupom alimentação, a insalubridade. Ora, as empresas têm restaurante que serve a comida para os seus trabalhadores. Ou quem não tem restaurante, oferta o ticket. Isso, quando vai para uma mesa de negociação, não é salário. Salário é o que você vai fazer base de cálculo para a sua aposentadoria. Salário é o que você vai fazer base de cálculo para quando você estiver em licença saúde você receber. Então, o salário base que está no portal da transparência, que está na folha de pagamento, é isso que significa. Se você for lá, já foi atualizado. É 1.320.
paga 14% de previdência, quanto é que recebe? R$ 1.135. É disso que nós estamos falando. Pedreiro recebendo R$ 1.400. Então é disso que a gente está falando, e é por isso que nós vamos continuar com outdoor pela cidade, com faixas nas casas das pessoas. Quem quiser colocar uma faixa na sua casa para nos ajudar a divulgar, pode entrar em contato conosco. Vamos continuar. E em falar nisso, às 2h da tarde, o sindicato acaba de informar que vai promover uma manifestação na área central de Criciúma, bem ali ao ladinho do Santander. Então, do Banco Santander, apenas como referência, o sindicato acaba de informar via as redes sociais, aqui em comunicado com a imprensa, que às 2h da tarde de hoje vai fazer essa manifestação para a tentativa de conscientização da população, para alertar sobre esse índice de reajuste. Como a Juscelia disse, as escolas estão abertas, os postos de saúde estão abertos, só que aí os servidores estão trabalhando num esquema de greve adotado por eles. Mas está todo mundo trabalhando. Apenas o pátio de máquinas e o pessoal dos serventes de escolas, alguns deles, estão fazendo um revezamento às serventes, mas o pátio de máquinas está totalmente paralisado e as serventes estão fazendo revezamento aí para fazer a luta por um reajuste de salário maior. Então, portanto, segue a vida em Criciúma, mas o sindicato está aí mobilizado em busca de uma negociação para ter um reajuste adequado para a vida desses servidores. E mudando de assunto um pouquinho, Criciúma está na luta para chegar ao público-alvo de vacinas na cidade. Por isso, o secretário Acélio Casagrande conversou com a gente agora cedo sobre as ações de tentar imunizar o maior número de pessoas possíveis. Por mais que a campanha da influenza esteja aí decorrendo há quase um mês, ainda a vacinação de Criciúma não atingiu a numeração esperada. Embora já esteja aberta para toda a população, um número maior do que o ano passado, mas mesmo assim ainda não atingiu os números determinados. Sobre isso eu vou falar com o secretário de Saúde do município, Acélio Casagrande. Acélio, a campanha está aí, os esforços estão sendo redobrados, tem posto aberto até mais tarde, mas a população ainda não se conscientizou do poder da vacinação, né? Há uma restrição por muita gente ainda com relação a vacinas, né? Isso durante o período de Covid se criaram muitas fake news dos efeitos das vacinas e isso está trazendo um pouquinho de dificuldades para o sistema. O Brasil sempre foi referência em vacinação e agora estamos tendo essa dificuldade. Então, praticamente 40% apenas da população se vacinou, né? A meta seria chegar a 90%, mas temos essa semana até quarta-feira e provavelmente se estenderá, mas de fato as pessoas estão procurando pouco, mesmo com 30% a mais do que se vacinou no ano passado, mesmo com unidades com horários a mais, né, como é o caso da Quarta Linha, Boa Vista, Pinheirinho, Próspera, Centro, Rio Maina. Mesmo assim, ainda estamos com essas dificuldades. Esperamos que ainda as pessoas procurem durante essa semana. E mesmo assim também teve mutirões em algumas escolas, as crianças estão sendo muito atingidas, né, Acélio, até com o município cedendo locação para o governo do estado para poder atender as crianças do Santa Catarina. A vacina da influenza já ajuda, né, as crianças maiores de 6 meses aí a controlarem também os sintomas respiratórios, né? Os pais devem ficar atentos a isso. Muitas doenças respiratórias, falta de leitos de internação pediátrica, falta de leitos de UTI, por conta do período, que é o período de entrada de inverno. Esse ano chegou um pouquinho antes e nós estamos de todas as formas tentando ajudar, inclusive o Estado, com o Hospital de Santa Catarina, para liberar mais leitos pediátricos, né? Por isso a vacina é o caminho, a vacina que protege, a vacina que evitou com que muitos idosos e que a mortalidade diminuísse na mortalidade do adulto e do idoso, do crônico, graças às vacinas. Então agora nós temos a oportunidade estamos oferecendo as vacinas e por que não, né? Então eu acho que essa conscientização é importante. Falando ainda dessa situação das crises, né, respiratórias agudas graves que as crianças estão sofrendo, as UBSs estão sofrendo com esses números também, né, Acélio? Vocês têm visto um aumento no número de consultas pediátricas, principalmente envolvendo essas questões pulmonares, né? Mais de 20 mil consultas pediátricas em um mês, no mês de abril, né? No mês de maio não está diferente. Então, muitas consultas são ofertadas, mas quando bate
A insuficiência respiratória, os pais, é claro, se preocupam e levam na unidade de saúde, na UPA, no Santa Catarina, enfim, levam naquele que está mais próximo e que está disponível o atendimento. Então há uma preocupação, e a preocupação maior ainda é para os próximos 3 meses, né? Onde realmente aperta um pouco mais. Então o caminho é esse mesmo, é vacinar. Influenza e Covid. A Covid também está disponível, né, as vacinações, né, Célio? Todas as vacinas, né? Importante que os pais verifiquem na carteirinha de vacinação para atualizar, deixar em dia. Eu acho que nada melhor do que ter a consciência tranquila do filho ou da filha estar com a vacinação em dia. Puxou, chegou lá no hospital, na UPA, em qualquer lugar, mostra a carteirinha que estão as vacinas em dia, dá uma tranquilidade maior, porque também a doença chega mais leve quando estão protegidas. Então, é importante que verifiquem nas suas carteirinhas todas as vacinas, se estão em dia ou não. A questão das crianças, principalmente a partir do dia 31, as escolas começam a cobrar, as creches, a questão da regulamentação das vacinas também, né? Tá dentro do calendário vacinal, é obrigatório apresentar o atestado para as escolas, né, Célio? Claro, é uma exigência na escola, porque uma criança não vacinada e uma criança vacinada, a criança que não está vacinada está mais vulnerável, e acaba também tendo uma preocupação maior por nossa parte. Uma transmite para outra, acaba também tendo essa dificuldade. Locais de aglomeração são locais com mais possibilidades de crianças serem uma transferir para outra, né? Portanto, é importante que estejam protegidas, e essa exigência da carteirinha da vacinação na escola é importante, e isso realmente nos traz, né, uma possibilidade de alcançar melhores indicadores. Só para encerrar, nesse próximo sábado, então, tem mais uma ação especial da Secretaria de Saúde a fim de atingir mais pessoas para vacinação. Nós estamos oferecendo, além dessas unidades com horários estendidos, nos sábados, todos os sábados nós estamos com a unidade de saúde da Boa Vista, das 8 às 17, também oferecendo. E nesse sábado, especificamente, no sábado mais do comércio, nós vamos abrir a unidade do centro também das 8 às 17. Então, tá certo. Obrigado pelas informações. Então, desculpa para se vacinar, de horário não tem. Tem unidade aberta até mais tarde, no centro, nas áreas principais do município. Tem também o horário estendido na unidade da Boa Vista no sábado, aonde você tem essa oportunidade todos os sábados para fazer a vacinação. E também nesse próximo sábado, dia 3, também tem campanha extra na área central, para levar as crianças, para levar os idosos, enfim, a vacina da influenza está aberta para toda a população, assim também como a bivalente da Covid-19. Mantenha a carteirinha do seu filho em dia. Voltamos ao estúdio. É isso aí, mantenha a carteirinha do seu filho em dia, mantenha a saúde da sua família em dia, vacine-se. Tem bastante oportunidade, a gente vai trazer aí as ações aqui do município de Criciúma e de outros municípios para fechar esse calendário da influenza, que a gente já tem a perspectiva, de acordo com a Secretaria de Saúde, que vai ser prorrogada essa vacinação, até porque não atingiu nem a metade do que tinham que ser vacinados, infelizmente. Mas corra, dá tempo, tem unidade de saúde aberta até 6 horas, 6h30, dá tempo de sair do trabalho e se vacinar, tirar a criança da escola e se vacinar, enfim. Sábado tem a Boa Vista, está aberta todos os sábados, e nesse final de semana aqui em Criciúma vai ter ainda o centro aberto também, contemplando no mesmo horário do sábado, mais o pessoal que também já vai se preparando no centro para o Dia dos Namorados. A gente vai ampliando essas informações para você. E com elas, a gente fica com o Informe Região desta segunda-feira, que abre a semana, trazendo essas notícias para você e outras nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, você encontra o que acontece na nossa programação, as salas de entrevista, enfim, e muito mais. Fiquem com Deus, uma boa tarde. Daqui a pouco tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus às 2 horas. Eu volto em mais uma edição do Boletim Primavera, ou a qualquer momento dentro da nossa programação. Um grande abraço.